Porque estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. A Deus eu louvo, canto, minha vida lhe entrego, por desfrutá-lo tanto, o meu velho eu renego, que bom é tempo reservar, com ele a sós poder orar, sua glória inundará minha bem-aventurados os limpos de coração, pois ao próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que eu buscar, se o Pai a recompensará. Jesus é o Senhor, irmãos. Eu tô com muita saudade da salinha e de todos os irmãos que estão aí compartilhando todas as mensagens que tem de cada semana. Senhor abençoe, guarde e proteja os irmãos. Breve nós estamos juntos. Amém, irmão? Meu coração está aqui doendo de saudade, mas breve estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, saudade, irmãos. Jesus é o Senhor. Acreditamos que isso tudo vai passar. Isso foi uma prova que o Senhor nos deu para nos reconciliar com Ele. Estamos firmes e inabaláveis que o Senhor tem nos guardado e continuar guardando a igreja em Itabuna e toda a igreja, em nome de Jesus. Amém! Amém, irmão. Jesus Cristo é nosso Senhor. Aleluia, amados. Somos gratos ao Senhor pelo seu arranjo soberano, graça e misericórdia, pelo seu cuidado de amor para com os seus, mesmo em tempos tão difíceis. Vemos o trabalhar da poderosa mão do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, mas que possamos nos esforçar em buscá-lo. Ó, através das nossas reuniões online, de GFCM, de oração, de ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Ele quer nos salvar. Em Salmos 46:10 o Senhor diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Jesus é o nome. Amém. Oh, graças ao Senhor, né, irmãos? Que, como o meu esposo está falando, mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem nos suprido com a tua palavra. E graças ao Senhor, que breve nós estaremos juntos. Amém. Amém. Estamos com saudade. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Fiel é a palavra. Amém, irmãos, bem-vindo a mais uma reunião. Eu sou o Bim Bahia. Sou Lucas Góes. Valdemir Souza. Amém. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Amém. Vamos ficar de pé, vamos desfrutar desse hino, celebrar com júbilo ao Senhor. Amém. Levanta com a gente, irmãos, vamos desfrutar do hino, celebrar com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor,
adentrai seus átrios com louvor. Dissipou as trevas, nos trouxe a luz. Para o seu reino ele nos conduz. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, quer a minha santificação, e darei um prêmio, um galardão. Se na terra eu for a sua expressão. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Volta do Senhor. Amém, irmãos? Então, agora que nós liberamos um pouco do nosso espírito com esse hino Celebrai com Júbilo, Amém. eu quero convidar você, se você ainda está fazendo alguma coisa em casa, se aquieta, senta aí no seu sofá, porque está chegando para nós mais um hino. Esse hino agora, irmãos, ele fala do processo que o Senhor teve para fazer toda a sua obra. O que ela gerou? Gerou que eu e você pudéssemos nos tornar parecidos com Ele. Amém. E a proporção que essa vida cresce em nós, nós iremos a cada dia nos tornando mais parecidos com o Senhor. Amém. Amém? Você deseja se tornar mais parecido com o Senhor? Aleluia. Então desfruta conosco. Esse é o hino S35. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, para o homem plenamente o expressar. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne, nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne, nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão.
aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus, aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória, para o homem plenamente o expressar. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne, nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Aleluia! Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne, nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão, se manifesta toda a sua expressão. Aleluia! Amém, irmãos, graças a Deus estamos finalizando agora a palavra cantada. Que bom foi desfrutar com os irmãos. E iniciaremos agora, então fiquem sintonizados, a mensagem. Amém. Que o Senhor abençoe a cada vida de vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Boa noite, amados irmãos, e a todos que nos assistem nessa noite. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia de vitória. Foi um dia de ressurreição, onde nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor, onde Ele cumpriu toda a redenção pelas nossas vidas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, vem nos lavar com Teu sangue, perdoar os nossos pecados, perdoar nossas falhas, nossas faltas. Senhor Jesus, Senhor, Tua palavra diz que o Senhor mesmo, que por amor de Ti, é que o Senhor apaga todos os nossos pecados. Senhor, realmente crendo que o Senhor já nos lavou, que o Senhor já nos purificou de todo o pecado, nós entramos na Tua presença para Te render louvores, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar por essa maravilhosa redenção que o Senhor nos concedeu ali naquela cruz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, seja conosco nesta noite. Senhor, fala a nós, Senhor, fala o Seu desejo, aquilo que está em Teu coração, que o Senhor possa estar revelando para a Tua igreja, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Essa semana nós desfrutamos da terceira mensagem do nosso alimento diário. E essa terceira mensagem, ela vem falando sobre o espelho e o vaso. E o versículo proposto é 2 Coríntios 3:18 e 2 Coríntios 4:7. Vamos ler primeiramente 2 Coríntios 3:18. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora 2 Coríntios 4:7. Senhor Jesus, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, como dissemos, a mensagem dessa semana fala sobre o espelho e o vaso. Por que será, irmãos, que o Senhor nos comparou como um espelho e o vaso? Sabemos que o espelho é para refletir, ou seja, a finalidade de um espelho é refletir a imagem da pessoa que está na sua frente. E o vaso? O vaso, irmãos, serve para conter algo. Um vaso vazio, ele não tem utilidade, mas um vaso, quando ele tem um conteúdo, aí realmente esse vaso ele tem utilidade. Porque todo vaso ele foi feito para conter alguma coisa. E nós somos esse vaso que contemos esse tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor nos fez com vaso, irmãos, porque o nosso Deus, ele tem um desejo. E sabe qual é esse desejo do nosso Senhor, irmãos? Nós vamos ver agora, está em Gênesis 1, 26 ao 28. Gênesis 1, 26 ao 28. Aqui em Gênesis diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus lhe abençoou, lhe disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Irmãos, foi com essa finalidade que o Senhor criou o homem, para que ele o expressasse aqui nessa terra. Deus precisava de uma expressão aqui nessa terra. Por isso ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, irmãos, esse homem, infelizmente, ele fracassou. Como todos nós já sabemos, o pecado entrou nesse homem e esse homem veio a ficar danificado. E por conta disso, esse homem não poderia mais representar Deus aqui nessa terra. Mas e aí? O nosso Deus desistiu? De maneira nenhuma. O nosso Deus, ele chamou Abraão para que de Abraão pudesse constituir uma nova nação, ou seja, um povo que pudesse refletir a imagem dele, um povo que pudesse expressar o governo do Senhor nessa terra. Mas após Abraão, o Senhor também chamou uma outra pessoa, Moisés. E a Moisés, ele deu os 10 testamentos, ou seja, as 10 leis. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o Senhor, ele escreveu as leis dele em tábuas de pedra. Porém, esse não era o desejo do nosso Deus, amados irmãos. O nosso Deus, na realidade, ele queria escrever em nossos corações, como nós vimos na semana passada, quando o nosso irmão estava liberando aqui. Ele falou que o desejo de Deus era escrever nos nossos corações. Vamos ler, irmãos, Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. E tendo o Senhor acabado de falar com ele, Moisés, é claro, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Ou seja, as primeiras tábuas que o Senhor escreveu foi em tábuas de pedra, mas nós sabemos que Deus quer escrever em nossos corações. Porque quando ela está escrito em tábuas de pedra, meus irmãos, ela fica de forma exterior, mas Deus, ele quer escrever no nosso coração. Esse é o desejo de Deus. E nós podemos ver isso em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha o desejo que realmente o nosso Deus queria. Ele fala: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, meus irmãos? Qual realmente era o desejo de Deus? Naquele momento ali com Moisés, ele escreveu em tábuas de pedra. Mas esse não era o desejo do nosso Deus. O desejo do nosso Deus era escrever em nossos corações, como ele falou aqui: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, Senhor Jesus. Então o desejo de Deus, irmãos, era que escrever em nossos corações de carne. Era colocar o espírito dele dentro de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então Deus não deseja somente falar conosco, Ele deseja também escrever a seu povo, para que jamais se esqueça de suas palavras. Então Ele escreveu suas leis em tábua de pedra, como já vimos em Êxodo 31:18, mas o desejo dele vai muito mais além. O desejo de Deus era escrever em nossos corações. Por que, amados irmãos, Deus quer escrever em nossos corações? Existe uma razão para isso. A razão que as palavras escritas em tábuas de pedra, ela está fora de nós. Porém, as palavras escritas nas tábuas de carne de nossos corações está dentro de nós. Quando a palavra está fora de nós, ela é apenas conhecimento. Mas quando ela está dentro de nós, ela se torna palavra de vida. Está vendo, irmãos? Quando a palavra ela está dentro de nós, ela se torna mero conhecimento. Mas quando ela está dentro de nós, ela se torna vida. Um exemplo bem claro, irmãos, que nós podemos usar para ilustrar essa questão da lei está fora, está dentro, é o nosso amado irmão apóstolo Paulo. Quando ele era Saulo, o que é que acontecia? A palavra estava onde? Estava fora. Mas quando ele recebeu a luz do Senhor, que o Senhor se revelou para ele, todo o conhecimento que ele tinha, ele falou o quê? Que ele considerava por esterco para ganhar a sublimidade do amor de Cristo. Ou seja, aquela palavra que ele tinha, aquele conhecimento, tudo que ele tinha, que ele, como ele falou, que foi criado aos pés de Gamaliel, ele viu que não tinha valor nenhum. Porque o conhecimento mata, irmãos. O conhecimento jamais vai gerar vida. O que o conhecimento faz é só nos condenar. Mas quando nós desfrutamos dessa palavra como vida, nós geramos vida. O nosso sentimento isso é de vida e não de condenação. Ó Senhor Jesus, que essa palavra, irmãos, possa estar dentro de nós, não como conhecimento, mas que ela possa estar como vida. Nós, ministros da nova aliança, nós temos essa incumbência de receber a palavra do Senhor e liberar ela no Espírito, não no conhecimento, mas que a gente libere o Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Por isso, o versículo fala, 2 Coríntios, vamos voltar, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Ele fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o versículo nos fala, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletir a glória do Senhor é refleti-la, é fazer com que os outros sejam capazes de ver o Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amados irmãos, será que realmente no nosso viver nós estamos refletindo a pessoa do Senhor? Ou nós estamos apenas refletindo a nossa própria pessoa? Cada ato, cada gesto, cada palavra que falamos, será que nós realmente estamos refletindo a pessoa do Senhor? Porque foi para isso que o Senhor nos criou.
Ele falou que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amados irmãos, nós somos criados à imagem do Senhor. Mas será que quando as pessoas olham para nós, ela está vendo realmente a imagem do Senhor? A imagem do ministro da nova aliança? Ou ministro da velha aliança, que só julga e condena? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que Cristo inscreve em nosso coração são palavras que se tornam espírito e vida, que transforma uma pessoa. Está vendo aí o resultado de quando nós desfrutamos da palavra do Senhor como espírito e vida? Essa palavra nos transforma, irmãos. Ela nos modifica. E isso não é algo esforçoso, não é algo dificultoso, mas é algo metabólico. O Espírito do Senhor, na medida que nós vamos desfrutando dessa palavra como vida, ela vai nos transformando de glória em glória. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós somos transformados. O conhecimento, a mera letra, não consegue fazer isso. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, 1 Coríntios 1:8. O que é que Paulo fala a respeito do conhecimento? Ele fala assim, ó: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Senhor Jesus. Alguém quer conhecimento? Espero que não, irmãos. Porque Paulo deixa bem claro aqui que o conhecimento só faz nos ensoberbecer. Mas se nós temos que ter alguma coisa, irmão, vamos ter o amor. Vamos praticar os frutos do Espírito. Isso sim, irmãos, modifica toda uma pessoa, modifica toda a vida de um ministro da nova aliança. É um ministro que libera amor. Nas suas palavras sai amor. Não sai conhecimento, não sai condenação, não sai julgamento, mas são palavras de vida, são palavras que promovem a edificação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios 3, que evidencia que se a palavra estiver fora de nós, ou seja, se a recebemos simplesmente como conhecimento, usaremos esse conhecimento para medir, julgar e condenar as pessoas, pois a letra mostra o perdão de Deus. Irmãos, e isso é uma verdade. Todos nós sabemos que quando nosso Senhor Jesus estava aqui na terra, em todo momento ele estava sendo censurado pelos escribas e fariseus. Por quê? É porque eles tinham conhecimento. Mas como é que ele usava esse conhecimento? De uma forma exterior. O próprio Senhor Jesus chegou a chamar esses fariseus de sepulcro calhado. Por quê? Por fora ele estava com aquelas vestimentas, todo bonito, carregando aqui no seu peitoral, o peitoril com as 12 pedras, tipificando as 12 tribos de Israel, mas na realidade, no seu interior, estava tudo o que não presta. Ou seja, o que é que a gente encontra no sepulcro? Nada que presta, irmãos. É isso o que acontece não só com aqueles fariseus naquela época, mas conosco. Se nós pegarmos a palavra de Deus e usar ela como conhecimento, nós não vamos gerar morte, nós só vamos gerar vida. Se aqueles doutores da lei tivessem desfrutado da palavra como vida, eles não teriam julgado o Senhor, porque eles teriam conhecido que Jesus era o Filho de Deus e teria se rendido aos pés dele. Mas por causa do conhecimento, eles julgaram o Senhor. E por causa do conhecimento, eles também levaram o nosso Senhor à cruz. Apesar de que nós sabemos que tudo coopera para o propósito de Deus. Sabemos que o Senhor tinha que ir ali naquela cruz, cumprir a redenção a nosso favor. Mas o que eu quero dizer é que, se ele tivesse aquele conhecimento como vida, ele não teria sacrificado o autor da vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus, se a palavra estiver fora de nós, ou seja, simplesmente recebemos como conhecimento, usaremos esse conhecimento para medir, julgar e condenar as pessoas, pois a letra mostra o padrão de Deus. Senhor Jesus, quer ver como a letra mostra
A lei mostra o perdão de Deus e ela é santa. Romanos 7, 12 e 14. Olha o que é que Romanos fala aqui. 12, os versículos 12 e o 14. O 12 fala assim: por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E no versículo 14 ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Senhor Jesus, está vendo aí, irmãos? A lei, ela é santa. A lei, ela é espiritual. Ela vem de Deus, ela mostra o que? O caráter de Deus, o padrão de Deus. Porém, a letra, ela não nos capacita a vivê-la. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, a palavra mostra o que Deus quer, mas não nos habilita a cumprir e nem alcançar esse padrão de Deus. E sabe qual é o resultado disso, meus irmãos? O resultado é o ministério da condenação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Como eu disse no início, infelizmente, o elemento do pecado, ele entrou dentro de nós. Paulo mesmo fala: desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que está em mim, esse faço. Mas por quê? Porque nós somos vendidos para o pecado, irmãos. Infelizmente, a nossa carne só habita o pecado. Então, quando a gente tenta ver, quando nós vemos a lei do Senhor e a gente tenta cumprir e não consegue, o que é que a gente faz? A gente automaticamente entra em condenação. Ó Senhor Jesus! Mas isso, irmãos, é quando a palavra está fora de nós. Mas quando ela está dentro de nós, essa palavra se torna espírito, essa palavra se torna verdade, ela se torna vida dentro de nós. E aí nós somos capazes. O que é que Romanos 1 fala? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo? Vamos ver agora em João 6,63. Ó Senhor Jesus. João 6,63. Aleluia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia! Porque nós podemos desfrutar do Espírito, irmãos. Realmente na carne nós somos uns fracassados, mas se nós colocarmos a nossa mente no Espírito, nós vamos poder desfrutar de vida e paz. Então qual é o segredo? O segredo, irmãos, é todas as vezes que nós somos na palavra do Senhor, que nós irmos até o Senhor, nós temos que usar o nosso Espírito, porque no Espírito há liberdade, no Espírito há libertação. O versículo fala: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas na tradução original quer dizer libertação, ou seja, aonde está o Espírito do Senhor, aí há libertação. Se você pensa que sua vida está fracassada, negativo, irmãos, desfruta do Espírito, Senhor Jesus, e você vai obter libertação. Você vai tocar no Senhor. Você vai ver que através do Espírito nós podemos todas as coisas, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amados irmãos, louvamos ao Senhor, porque não estamos mais na velha aliança, mas estamos na nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nós somos ministros da nova aliança, nós somos os ministros que ministram Espírito e vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Espírito nos dá vida e nos capacita a cumprir a palavra de Deus. É por essa razão que Satanás não quer que Deus escreva em nossos corações. Está vendo aí, irmãos? É por isso que Satanás não quer que Deus escreva em nossos corações. Satanás, irmãos, ele usa a nossa mente para ficar colocando mentira. Você não tem jeito, você é um pecador. Mas é mentira, irmãos. Isso é mentira de Satanás, porque Deus ele quer escrever em nossos corações. O que nós precisamos é abrir o nosso ser, para que Deus possa escrever dentro do nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o que é que Satanás faz? Ele não quer que Deus escreva em nossos corações.
Ele faz com que a gente abandone a palavra, diminuindo pouco a pouco o valor e a importância da leitura da palavra em nossas vidas. Ele quer cortar nossa comunhão com Deus. Lembra, irmãos, que foi o que nós desfrutamos na semana passada, das 3 estratégias que Satanás tem para que a gente se distancie do Senhor? Senhor Jesus, o que é que ele faz? Uma das primeiras estratégias dele é o quê? Impedir que conheçamos a palavra de Deus, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração e comunhão com o Senhor. Amados irmãos, Satanás quer impedir que a gente conheça a palavra do Senhor. Imagine se tirar a palavra do Senhor. O que nos torna diferente de uma pessoa ímpia? É o espírito, irmãos. Mas se esse espírito ficar amortecido dentro de nós, nós seremos como qualquer outra pessoa comum, irmãos. O que nos diferencia das outras pessoas é o espírito, é tocar no espírito, é conhecer a palavra do Senhor, é desfrutar do Senhor, desfrutar do seu como. O alimento diário é um bom exemplo para isso. O que é que o nosso alimento diário fala? Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do nosso Senhor. Então, o que é que nós temos que fazer? Valorizar a nossa comunhão com o Senhor. Valorizar esse momento em que o Senhor vai falar conosco. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis. Nós já vimos em mensagens anteriores que nós estamos o quê? Na reta final. E Satanás vai usar de toda estratégia, de todo e qualquer instrumento, irmão, para nos afastar da leitura da palavra, da comunhão com Deus, da leitura da oração. Senhor Jesus, e se nós deixarmos de praticarmos isso, irmãos, realmente nós vamos fracassar. Porque hoje o que sustenta um cristão, o ministro da nova aliança de pé, é a leitura da palavra, é conhecer a palavra, o que está na palavra de Deus, é a sua comunhão íntima com o Senhor, é o seu momento de devoção, devocional. Precisamos ter, irmãos, esse momento de devocional com o Senhor. Senhor Jesus, e o melhor que seja, de manhã cedo, irmãos, antes de fazermos qualquer outra coisa, que possamos tirar um tempo para nós dedicarmos à leitura da palavra do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, o ministro da nova aliança toma a palavra de Deus não como letra, mas como espírito e vida para dentro de si. O Evangelho de Mateus nos revela como esse ministro da nova aliança tem que proceder. Vamos ler, irmãos? Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Aqui essa passagem o Senhor está falando de 2 fundamentos. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Aqui em Mateus nós vemos 2 pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Todas 2 edificam uma casa, porém uma está edificada sobre a rocha e a outra está sendo edificada sobre a areia. Aparentemente nós vamos olhar para as 2 casas e não vamos ver diferença nenhuma. Imagine que aqui sejam as 2 casas. Todas as 2 estão do mesmo tamanho, com o mesmo padrão. Porém, uma está sendo edificada sobre a rocha e a outra está sendo edificada sobre a areia.
E aqui diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amados irmãos, esse termo rocha aqui, vocês podem observar que ela está com a letra minúscula, porque ela não está se referindo à pessoa do Senhor, mas sim à palavra do Senhor. Por isso que esse nome rocha aqui está com um R minúsculo, porque ele está se referindo à palavra do Senhor. Então aqui diz que esse homem que edificou a casa sobre a rocha, ele lançou o fundamento, ele lançou o alicerce nessa casa. A chuva caiu, a tempestade caiu, a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Irmãos, cada um desses elementos aqui e tem um significativo. Aqui está dizendo que a chuva caiu, ou seja, a chuva aqui, ela vem de Deus. A chuva não vem de Satanás, a chuva não vem dos homens, a chuva vem de Deus. Ou seja, existe dificuldade, existe tribulações na nossa vida que nós vamos passar com a permissão de Deus. E não é porque você está em pecado, mas é porque o Senhor quer trabalhar conosco. Nós vamos ver mais um pouco na frente essa questão da chuva no sentido espiritual. Mas aqui fala também que além da chuva que caiu, transbordaram os rios. Aqui quando fala transbordar o rio, ele fala também no sentido de torrentes. Que essas torrentes são o sofrimento advindo pelo próprio homem sobre o homem. Ou seja, nesse momento mesmo nós estamos passando por essa pandemia. E nós sabemos que esse vírus não veio nem de Deus, nem tampouco do inimigo, mas simplesmente foi uma arma criada pelos homens e se proliferou dessa forma que está a nível mundial e devastando todo o ser humano. Então é nesse sentido das torrentes. Mas aqui também se fala que sopraram os ventos. Já os ventos, irmãos, esse sim, essa tribulação, ela vem do próprio inimigo de Deus, que é de Satanás. Mas não fique preocupado não, que para cada uma dessas artimanhas de Satanás, Deus tem um livramento para os ministros da nova aliança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí prosseguindo ele fala: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que é edificar essa casa sobre a areia? A areia, irmão, é o que? O elemento natural, é o elemento humano. Ou seja, você está solidificando, você está construindo, você está fundamentando a sua casa em quê? Nos seus conhecimentos. E isso, irmão, vai levar você à ruína. Porque o que mantém o homem de pé é o que? É o desfrute da palavra dele. É quando ele cava, é quando ele desfruta do Senhor. Aí vem a chuva, vem as torrentes, vem o vento, mas a casa desse homem permanece em pé. Por quê? Ele fala aqui que ele ouve, ele edifica e ele pratica as palavras do Senhor. Só que esse praticar não é um praticar com o conhecimento humano, mas é um praticar que vem de uma comunhão íntima com o nosso Deus. De momento de comunhão com o Senhor, de desfrute do Senhor, da palavra, dos livros espirituais que nós temos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que possamos ser esses homens, irmãos, que edifica a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia, mas que nós possamos lançar o fundamento sobre a rocha. Senhor Jesus, outro trecho da palavra que nos traz mais um pouco de entendimento está em Lucas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Lucas 6. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado. Lucas 6, do 47 ao 49. Lucas 6, 47 ao 49. Aí ele fala assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa,
e nada pode abalar por ter sido bem construída. Ou seja, ele começa a falar aqui que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Agora, bora ver qual é o outro. Aí ele fala assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sem alicerce. Ele fala que é semelhante ao homem que é todo aquele que vem a mim. E qual a diferença aqui em Lucas? Vem ao Senhor e o outro não vem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha o que o versículo 48 fala. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Irmãos, ele fala aqui que abriu uma profunda vala. Para se abrir uma profunda vala, irmão, precisa-se de quê? De tempo. E quanto do nosso tempo, amados irmãos, nós temos dedicado para o Senhor? Será que realmente eu pego aqui a palavra de Deus? Por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando, e todo aquele que vem a mim, as outras palavras? Ou será que eu chego aqui e falo assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, a tua palavra está dizendo aqui, ó, todo aquele que vem a mim, ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero vir a ti, ó Senhor Jesus, eu quero te desfrutar. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos adentrar. Aqui fala que ele abriu uma profunda vala. Ele não fala que ele simplesmente cavou, que ele deixou de uma forma superficial, mas aqui ele fala que ele cavou uma profunda vala. Ou seja, ele demandou, ele gastou tempo, ele cavou, mas sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Ele encontrou a rocha. Ele não ficou na superfície, mas ele encontrou a rocha. Ele colocou os fundamentos da casa dele sobre a rocha, ou seja, sobre a palavra do Senhor. Ele desfrutou da palavra, e isso fez com que a casa dele fosse uma casa firmada, que quando a chuva viesse, que os rios transbordassem, que os ventos soprassem, essa casa não ia cair. Senhor Jesus, irmãos, precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Senhor Jesus, não pense, irmãos, que quando você está ali se demandando com o Senhor, no desfrute dele, que você está perdendo. Não, pelo contrário, cada vez que você desfruta do Senhor, você joga o que? Mais alicerce. A sua casa fica sendo fortalecida, para quando vier o que? As dificuldades, nós possamos resistir. Irmãos, nós precisamos ser pessoas sábias. Temos que edificar nossa casa sobre a rocha. Todo mundo conhece, irmãos, a história me perdoe falar assim de uma maneira tão grotesca, mas a história dos 3 porquinhos. Imagine o porco, que é um animal que é enojado pela Bíblia, mas eles teve 3 porcos e um deles construiu a casa dele de tijolo, de pedras. Para quê? Para quando viesse a dificuldade ela poder permanecer. Imagine se o animal imundo como aquele teve uma consciência de que a casa dele tinha que ser de pedra. Imagine nós, irmãos, os ministros da nova aliança. Se nós construirmos, irmãos, lançando esses elementos de madeira, feno e palha como elementos da nossa casa, na hora que vier o fogo, na hora que vier a dificuldade, irmão, vai queimar. A nossa casa, ela tem que ser solidificada na rocha, irmão. É na palavra do Senhor, é no desfrute com o Senhor, é nessa comunhão com o Senhor, é na oração com o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a diferença, irmãos, desse aqui em Lucas? O que é que o irmão mostra aqui pra gente? É que um vai até o Senhor e o outro não. Precisamos, irmãos, precisamos ir ao Senhor todos os dias. Para quê? Para que a gente possa estar sendo iluminado pelo Senhor. Para que essas palavras que nós temos desfrutado, ela não gere um conhecimento dentro de nós. Porque se nós desfrutarmos, irmãos, dela como conhecimento, nós só vamos gerar a morte, irmãos.
mas nós somos ministros da nova aliança. Nós não geramos morte, mas nós geramos vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja pela tua palavra, Senhor, porque ela tem transformado o nosso ser. E nós, como ministros da nova aliança, Senhor, nós queremos desfrutar do Senhor como espírito e como vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então os torrentes que vêm da terra, dos homens, os ventos que sopram dos ares, tudo isso vem de Satanás. E tudo isso, irmão, colocará à prova o viver do ministro da nova aliança. Quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere simplesmente ouvir e guardar como conhecimento. Não, é ouvir e aplicar em nosso viver. Toda palavra, irmãos, que a gente ouve do Senhor, nós temos que praticá-la. Todas as palavras que nós ouvimos do Senhor é para que a gente possa ir até o Senhor. É para que a gente possa desfrutar dela como vida, não como conhecimento. Não podemos receber a palavra do Senhor, irmãos, como conhecimento, mas nós precisamos recebê-la como vida. Ó Senhor Jesus, porque senão nós vamos estar enquadrados naquela mesma condição dos escribas e fariseus. Olha o que o Senhor fala em João 5, 39, 40. João 5. Senhor Jesus. João 5, do 39, 40. Ele fala assim, ó. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Ó Senhor Jesus. E nós, irmãos, os ministros da nova aliança, será que nós temos ido até as escrituras? Será que nós temos examinado as escrituras? Simplesmente porque a gente julga que aqui nas escrituras, nela temos a vida eterna? Mas não adianta, irmãos, se nós desfrutarmos da palavra, mas se a gente não for até o Senhor. Tudo o que o Senhor quer é que nós vá até onde Ele está. Qual é o desejo do nosso Deus? Nós já vimos isso lá em João, que Ele fala o quê? Que a vontade dEle é que nós estejamos onde Ele está. Ou seja, Deus que está dentro de nós e quer que nós estejamos nele. Por isso, irmãos, Ele veio aqui para que onde Ele esteja, nós possamos estar também. O Senhor nos quer numa dimensão celestial, irmãos. E tudo que é natural, tudo que é humano, o Senhor vai tirar de nós. Não adianta nós chamarmos Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que o Senhor ordena. Mas Ele quer que nós chamamos Ele de Senhor e que de fato Ele seja o Senhor de nossas vidas. O Senhor, irmãos, Ele não quer nada nosso. O nosso Deus não quer nada nosso. O que Ele quer de nós é o nosso coração. É isso que Deus quer. É o nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então o que é que o Senhor quer de nós? O nosso coração. Ele não quer nada nosso. Ele quer que simplesmente dependamos dele. O irmão Atmani disse que a maior obra que nós podemos fazer pelo Senhor é permitir que Ele trabalhe, Ele para dentro de nós. Ou seja, o que é que o Senhor quer? Trabalhar a sua pessoa para dentro de nós. Não adianta nós termos, irmãos, todo o conhecimento da palavra do Senhor, mas esse conhecimento estiver de forma exterior. O que nós vamos ouvir do Senhor naquele dia é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra do Senhor diz que muitos vão dizer: ah, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome curei enfermos, visitei preso. Mas o Senhor chama tudo isso de obra de iniquidade. Por quê? Ele está dizendo que Ele não aprovou. Quando o Senhor ainda realiza essas coisas através dessas pessoas, não é que eles sejam servos que realmente fazem a vontade do seu Senhor, mas o Senhor, por amor de si mesmo, está escrito em Isaías, irmãos. O Senhor fala que por amor dele é que Ele honra a palavra dele, e a glória dele Ele não dá a ninguém. É por isso que muitos milagres ainda são realizados em nome do Senhor, porque Ele honra o nome dele. Não é que aqueles servos eram servos qualificados,
mas simplesmente para honrar o nome dele, ele concede que esses milagres aconteçam. Mas nós, irmãos, os ministros da nova aliança, o que é que nós queremos? Que tanto a nossa pessoa quanto as nossas obras sejam aprovadas. Mas elas só vão ser aprovadas mediante o Espírito, irmãos. Precisamos desfrutar do Espírito. Precisamos tocar na pessoa do Senhor, para que a gente possa ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, e não apartai-vos de mim, dizendo que o Senhor nunca nos conheceu, nem tampouco nos aprovou. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que possamos ser aprovados pelo Senhor. Quando nós falarmos Senhor, Senhor, é porque realmente Ele é o Senhor da nossa vida. Que a gente não esteja simplesmente usando esse termo Senhor como pronome de tratamento, mas porque realmente Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor quer o que de nós? Que nós ouçamos a Tua palavra e viva a palavra. Esse é o princípio que deve governar nossas vidas. Devemos usar a palavra de Deus para salvar e não para condenar ou matar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, viu aí, irmãos, como é o proceder do ministro da nova aliança? Ele usa a palavra de Deus para salvar, não para condenar ou matar. Esse tem que ser o viver do ministro da nova aliança. Usar a palavra como vida. Senhor Jesus. Ouvir a palavra de Deus e mantê-la fora de nós traz conhecimento, que por sua vez nos dá uma falsa sensação de que ganhamos algo. Nós não ganhamos, mas temos a falsa sensação de que ganhamos algo. Nesse caso, não há conteúdo nem realidades, apenas uma fachada. É o que eu acabei de falar há pouco instante, irmãos. Quando nós ganhamos a palavra de Deus e mantemos fora de nós, o que é que acontece? Saímos até às vezes para praticar essa palavra, mas só que como ministro nós não estamos sendo aprovados pelo Senhor. Essa palavra não passa simplesmente de uma fachada. E sabe o que isso causa? Acaba causando sofrimento, porque essa palavra não nos modificou por dentro e nós nos sentimos obrigados a nos modificar por fora. E o que é que acontece? Isso causa um sofrimento. A gente recebe aquela palavra naquele momento como alegria, mas depois ela se transforma em tristeza. Por quê? Essa palavra, ela não nos modificou por dentro. Simplesmente criou uma regra exterior, onde tem que ser feito isso, aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito, e nunca do jeito do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que possamos receber a palavra do Senhor, que possamos permitir, irmãos, que o Senhor escreva essa palavra dentro do nosso coração e que ela nunca fique pelo lado de fora, simplesmente como uma fachada. Não, irmãos, nós vamos desfrutar, nós vamos ganhar a palavra de Deus, mas para gerar vida, tanto para nós como para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o encargo do ministro da nova aliança. Ele simplesmente não quer só para ele, mas ele quer para as outras pessoas também. Isso deve arder em nosso coração. Senhor Jesus. Entretanto, o que ouve e deixa Deus escrever em seu coração é aquele que recebe a palavra, cava, abre a profunda vala até encontrar rocha, até tocar em Deus. E depois ele fala que ele lança aí os seus alicerces para a sua vida. Isso resiste a qualquer vento, tempestade ou rio que transporte. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esse tem que ser o nosso viver, um viver de desfrute, para que quando lhe lançar esse firme alicerce, para quando vir as tempestades, quando vier o vento e o rio transbordar, nós possamos permanecer inabaláveis. Ó Senhor Jesus, e dificuldades vamos passar, irmãos, porque o Senhor quer nos transformar, Ele não quer nós desse jeito. Senhor Jesus, vamos continuar, irmãos. 2 Coríntios 3, 13. 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus, a partir do versículo 13, ele fala: e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação
do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, mesmo o véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que é que acontece? O povo de Israel, até hoje, quando eles lêem a lei de Moisés, eles colocam o véu sobre o rosto. Mas aqui a palavra de Deus fala que quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Que possamos rogar ao Senhor, irmão, que Ele possa tirar. Lá eles usam véu no rosto mesmo, mas que nós possamos tirar todo o véu do nosso ser, ou seja, todo o nosso conhecimento, irmãos. Que nós possamos realmente tirar essa máscara que impede que a gente desfrute do Senhor de uma maneira genuína. Que a gente possa desfrutar realmente do Espírito do Senhor. Ó Senhor Jesus, que possamos ter nossos corações convertidos ao Senhor, irmãos. Vamos tirar esse coração de pedra. Vamos dar lugar para um coração de carne, onde o Espírito do Senhor tem a oportunidade de escrever aquilo que realmente está no coração do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, aqui fala que algo muito importante que esse versículo mostra, quando tomamos a palavra como letra, como conhecimento, sofremos, pois mantemos as aparências. Ó Senhor Jesus, o conhecimento, ele pode até nos deixar alegre, mas dura pouco tempo, logo vem o sofrimento. Quantas vezes não repetimos, essa palavra de novo, já sei, por que isso? Porque o véu não foi retirado de nós, irmãos. O véu não foi retirado. Nós estamos ainda fundamentados no nosso eu, no nosso conhecimento. Mas nós podemos ainda mudar nossa situação. Nós podemos pedir ao Senhor que Ele venha retirar esse véu de nós. Esse conhecimento, essas coisas humanas que só, em vez de edificar, só faz atrapalhar. Irmãos, que possamos rogar ao Senhor. Senhor Jesus, tira o véu de nós, Senhor. Tudo que é humano, que o Senhor possa tirar. Nós queremos te desfrutar, Senhor, de uma maneira genuína. Rasgue esse véu, Senhor. Queremos tocar no Seu Espírito. Queremos desfrutar da Tua liberdade. Queremos desfrutar do Senhor. Tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para 2 Coríntios, irmãos, 4:7. 2 Coríntios 4:7. Então, nós já vimos a questão do espelho. O espelho é para quê? Para refletirmos o Senhor. Então, como ministro da nova aliança, Deus tem um desejo. Qual é esse desejo? Ser refletido na nossa pessoa. As pessoas têm que contemplar a face do Senhor em nosso viver. Agora, como vasos, qual é o nosso proceder como os vasos na mão do Senhor? Senhor Jesus, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala o quê? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nós somos o que, irmãos? Somos vasos. Vasos de barro que contém um tesouro inestimável.
Irmãos, dentro de nós existe a vida de Deus. A vida de Deus, a vida incriada, hoje ela está dentro de nós. Mas essa vida, irmãos, está dentro de nós para quê? É simplesmente para ficar lá guardada? Não. Aqui fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quem não está, irmãos, passando por tribulação? Nós estamos sendo atribulados? Estamos. Quem não está sentindo falta de estarmos aqui todo mundo juntos? Mas angustiado? Não. Porque esse tesouro que está dentro de nós não permite, irmãos, que nós ficamos angustiados. Ó Senhor Jesus, aqui fala perplexo, mas não desanimado. Estamos perplexos, irmãos? Estamos passando por tribulação? Estamos. Mas nós não vamos desanimar. Não vamos desanimar, irmãos. Porque nós temos a palavra do Senhor que gera vida dentro de nós. Senhor Jesus, perseguido, porém não desamparado. O que foi que o Senhor falou? Que Ele iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador. Ou seja, nós estamos sendo perseguidos, mas não se preocupe, irmãos, que nós não estamos desamparados. O Espírito do Senhor está dentro de nós. Nós nunca vamos estar desamparados, irmãos, porque o Espírito do Senhor já está dentro de nós. Toda vez que nós falamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós podemos sentir, irmãos, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor. Está sendo perseguido? Invoca o Senhor. E você vai poder desfrutar da vida de Deus, da vida de poder, da vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus, não sou hipócrita, irmãos. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou afirmando o que a palavra diz. Aqui fala que nós somos perseguidos, porém não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Lá em Apocalipse fala que muitos de nós seremos lançados nos cárceres, mas nós não seremos destruídos, irmão. Por quê? Porque nós temos esse tesouro dentro de nós. Nós temos esse Cristo dentro de nós, que venceu a morte, que venceu todas as dificuldades, irmão. Esse Cristo está dentro de nós. O que nós precisamos é liberar o Espírito, tocar no Espírito, desfrutar do Senhor, lançar nossos alicerces, cavar uma cova profunda, tocar em Deus, tocar no Senhor, irmãos. E nós vamos ver que nós não estamos destruídos, nós não estamos angustiados, porque o Espírito do Senhor está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, aqui fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então nós estamos passando por dificuldade. Lembra que eu falei dos rios, da chuva que vem de Deus? São essas dificuldades a favor do corpo. Esses sofrimentos, irmão, não é para nos destruir, mas é para que algo de Deus seja acrescentado dentro de nós. Mais da vida de Deus seja acrescentado dentro de nós. Não é para que a gente venha sucumbir, não é para que a gente venha morrer, mas essas dificuldades é porque o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos transformando para que realmente nós sejamos os ministros da nova aliança. Ministro que leva a vida, não ministro que condena, mas ministro que leva a vida. Mesmo que a gente tenha que levar no nosso corpo morrer, mas para com os outros nós temos um sentimento de vida. Esse é o objetivo de Deus. Agora não pense que você passa por tribulação e fala, Senhor, o que foi que eu fiz? Você gastou demais, saiu do orçamento, estou passando por luta, estou passando por tribulação. Essa tribulação não, essa tribulação, infelizmente, a gente mesmo que causa. Por falta de controle, um domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Aí a gente acaba se complicando na vida financeira. Mas isso não é tribulação de Deus. A tribulação de Deus é quando Ele quer tirar algo de nós. O que é esse algo? Esse conhecimento. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser desse jeito, porque eu aprendi na palavra do Senhor que tem que ser assim. Não, você aprendeu na palavra do Senhor, então viva, irmão, primeiro. É o que o Senhor quer,
que em cada palavra que você desfruta, você use primeiro em você, para que essa palavra, uma vez que ela transformou, modificou seu ser, passou pelo processo de ressurreição, aí você vai levar essa palavra como vida, não como conhecimento. É dessa forma que o Senhor quer os seus ministros da nova aliança, usando a palavra dele como vida, não como conhecimento. O Senhor não quer, irmãos, que nós desfrutamos dessas lutas, dessa dificuldade, para que a gente desfrute de uma maneira judicial. Não na árvore do conhecimento, mas na árvore da vida. Cada tribulação, cada dificuldade dessa é para que o elemento do Senhor seja infundido mais dentro de nós. Para que a gente seja pessoas transformadas, pessoas conformadas, mas não com esse mundo, mas conformadas à imagem de Cristo. Então, espelho por quê? Temos que refletir a pessoa do Senhor. Vasos por quê? Porque nós temos essa excelência do poder. Nas mensagens anteriores nós já vimos que nós temos que ser o quê? O bom perfume de Cristo para com Deus. Nós temos que, quando esse vaso da gente for quebrado, o que é que nós vamos exalar? Será que eu vou exalar a pessoa de Edson? Ou eu vou exalar o bom perfume de Cristo para com Deus e para com os homens? Ó Senhor Jesus, em Efésios fala que, ó Senhor Jesus, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para a edificação e promova graça aos que ouvem. Então, quando eu estou passando por esses momentos de luta e dificuldade, ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Amados irmãos, não deixe de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, quem não for inscrito, se inscreva, para que a gente possa continuar no ar, irmãos. Nós precisamos que você esteja, dando um sinalzinho, se inscrevendo, para que a gente continue com esse sistema que o Senhor está nos abençoando, porque tem gerado e tem criado vida nas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, amém. É fácil? Não é. Passar por lutas não é fácil. Passar por dificuldades não é fácil. Mesmo quando essas dificuldades vêm do Senhor. Mas que nós possamos manter esse firme testemunho de pessoas, de ministros da nova aliança. Pessoas que ministram a pessoa do Senhor. Não pessoas que manifestam a sua própria pessoa, o seu eu carnal. Nós somos esses vasos, irmão. E dentro de nós tem esse tesouro. Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Então, o resplandecer, o brilhar intensamente de Deus em nosso coração, introduz em nós um tesouro, Cristo, o Cristo da glória, que é a corporificação de Deus para ser a nossa vida. E tudo isso para nós. Nós somos um vaso de barro sem valor, mas dentro de nós existe um tesouro inestimável. Por isso, amados irmãos, quando esse vaso for chacoalhado ou até mesmo quebrado, que ele possa exalar o bom perfume de Cristo. Ó Senhor Jesus, que possamos ser, irmãos, esses espelhos que refletem a pessoa do Senhor, esse vaso que exala a pessoa do Senhor, a fragrância do seu conhecimento. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós, os ministros da nova aliança, esse tem que ser o nosso encargo, esse tem que ser o nosso coração. Desfrutar do Senhor para refletir a pessoa do Senhor e ser esse vaso que, mesmo em meio a tantas lutas, em meio a tribulações, nós possamos expressar a pessoa do Senhor. Que saia a pessoa de dentro de nós para a edificação da vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que essa palavra realmente possa causar impacto em nossas vidas e possamos ser esses ministros. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo-vos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que cada um dos irmãos possam estar pensando nesse momento em Filipenses 4,19, que fala assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Que nesse momento os irmãos saibam que são supridos por Cristo e que o Senhor não vai deixar faltar nenhuma das nossas necessidades e que vamos sair dessa situação muito mais forte.
Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos os irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Saudai-vos, pois, irmãos. O meu encorajamento vem das palavras de Paulo, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, quando tudo isso passar, que nossa fé não seja abalada por fatores externos, por circunstâncias. Que ela seja preservada dentro de nós, que ela seja edificada. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra e viveu como homem, assim como eu e você, disse que no mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E se com eles estivermos, com Ele também venceremos. Verdade, irmãos, que quando tudo isso passar, que possamos estar mais fortalecidos na fé. Jesus é o nosso Senhor. Saudade!